Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português na página 62. Nós iremos estudar sobre a fábula em prosa, a cigarra e a formiga. Leia a fábula a seguir, a cigarra e a formiga. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhe pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram: por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão produzi várias canções. As formigas completaram: coma com a gente e depois, por favor, cante. E começaram a dançar. No exercício de aplicação, na página 63, aí existe assim, na número 1. Nas duas versões, a cigarra precisa de ajuda em qual época do ano? Na primavera, no verão, no outono ou no inverno? E vocês irão marcar um X na resposta correta. Número 2. No texto em prosa, as formigas questionam a cigarra sobre o fato. Qual é esse fato? Qual foi o fato em que as formigas se questionaram com a cigarra? Foi o fato de quê? Que elas se questionaram por que a cigarra não armazenou o alimento durante o verão. Aí ela respondeu, né? Aí, na número 3, pede assim: diante do questionamento das formigas, qual a resposta da cigarra? O que foi que a cigarra diz? A cigarra diz o quê? Que ela não teve tempo. Por quê? Porque ela teve o verão inteiro só produzindo canções, né? A número 4 pede assim: ao saber que a cigarra tinha produzido várias canções durante o verão, as formigas respondem: coma com a gente e depois, por favor, cante. Essa resposta significa que as formigas tinham a intenção de ajudar a cigarra? Sim, né? Não se importaram com a cigarra? Não. Não ajudaram a cigarra, pois elas trabalhou durante o verão? Ficaram tristes com a situação da cigarra? A resposta correta é: elas tinham a intenção, sim, de quê? De ajudar a cigarra, porém elas pediu também que a cigarra cantassem para elas, né? Analise o comportamento das formigas e responda se foi certo ou errado. Aí vocês irão fazer com a palavra de vocês se as formigas foram certas ou erradas em ajudar a cigarra. Na página 64, no exercício proposto, vocês irão fazer o quê? Está pedindo assim: as formigas são capazes de organizar sociedades complexas, nas quais todos os indivíduos trabalham em harmonia e as tarefas são bem divididas entre todos. Em um formigueiro, existem, além da rainha, as sentinelas, que são as seguranças, as operárias, que fazem os túneis de formigueiro e buscam alimentos, e as enfermeiras, que cuidam das larvas. Observe a imagem a seguir e explique o que elas nos falam e nos faz pensar. Elas estão o quê? Uma ajudando a outra, né? Enfrentar o quê? As dificuldades, os obstáculos, né? A união entre elas três, aí que você pode ver, tem uma segurando a outra para não deixar uma cair, né? Porque elas são muito unidas. No exercício 7, pede assim: imagine que você possa mudar o final da história entre a cigarra e a formiga. Releia o trecho do texto e complete com um final diferente daquele que você leu. A cigarra e a formiga. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhe pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram: por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Ela respondeu: não tive tempo, respondeu a cigarra.
no verão, produzir várias canções. Foi então que as formigas disseram. Aí vocês vão produzir aí, com a palavra de vocês, qual o final dessa história que vocês irão colocar aí, tá bom? A número 8, vocês irão fazer o quê? Ajudar as formigas a encontrar o caminho certo para chegar no formigueiro, tá bom? Na página 66, nós iremos estudar sobre a poema e a prosa e estrutura textual. Lemos duas versões da história da cigarra e a formiga. Você notou? Há diferenças entre elas. Nós estudamos o quê? A história da cigarra e a formiga em poema e em prosa, né? Aí, diz assim, para compreender melhor, observe a tabela. Aí nós temos a tabela de prosa e a tabela de poema. O uso de frases extensas, né? Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Aí, embaixo fala assim, as frases formam parágrafos. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhe pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram. Tá falando o quê? Tá dizendo uma prosa, né? Uma fala. As frases são escritas até o final da linha. As rimas quase não acontecem. Já no poema, acontece o quê? Que no primeiro usa o quê? Ouçam com atenção. Aí depois, os versos formam estrofes. Ouça com atenção esta fábula bem antiga, da cigarra que encontrou na formiga uma amiga. O verso não necessariamente vai até o final da linha. E geralmente há rimas, né? Aí no exercício de aplicação, vocês irão marcar um X. Segundo o texto lido sobre a cigarra e a formiga, foi escrito em prosa. Faça um X somente nas afirmativas que correspondem às características desse tipo textual. Vocês irão marcar o X aonde há as informações sobre o texto em prosa. A número 1 aí, a letra A. Na prosa são utilizados versos, mais frases em orações. Correto. As frases em orações são sempre curtas? Não. As frases formam parágrafos e estes formam o tempo completo? Correto. As frases são escritas até o final da linha? Sim, correto. Aí vocês irão escrever aí, né? Corrigir a que está errada. Por que está errada? Vocês vão colocar, porque as frases em orações são geralmente extensas no texto em prosa. Na número 2, vocês irão colocar aí. Considerando o exercício anterior, que você já aprendeu sobre a escrita do poema, complete as setas a seguir com as palavras das nuvens. Frases ou versos, ou parágrafos ou estrofes. Quem é versos, se é o poema ou se é a prosa. E aí vocês vão colocar versos é poema, frases é prosa. Parágrafos ou estrofes. Quem é o que usa estrofes? É o poema. Quem usa as prosa? Parágrafo. Frases longas ou frases mais curtas? Poemas e prosa. Frases mais curtas, o poema. Frases mais longas, o texto em prosa. A número 3. Vocês irão fazer o quê? Agora você terá um desafio. Transformar uma parte da história em uma prosa, em uma estrofe de poema. Para isso, você deverá ler novamente a história e selecionar sobre qual deseja escrever. Pode ser o momento em que as formigas colocam grãos para secar, o fato da cigarra ir pedir comida. Com base nas palavras no sentido, escreva uma estrofe de 4 versos, sendo que as últimas palavras devem ser escolhidas que formem rima. O que vocês irão fazer? Vocês irão pegar do texto em prosa e formar um verso de um poema. Aí na número 3, tá bom? A número 4, vocês irão marcar os 2 tipos textuais, quais são classificados como prosa. Leia e assinar. Aí vocês podem perceber, ó, a letra A e a letra B, elas estão em quê? Em versos
e em estrofes, e são o que? Poema. A letra C, ela já está escrita até o final da linha, né, das margens do livro, e elas são o que? É uma mensagem em prosa. Aí vocês vão ver que ele é um texto em prosa, a letra C. Já a letra D, ela é uma que é de versos e estrofes também. A 69, vocês irão fazer o que no exercício proposto? Escreva duas diferenças entre o poema e a prosa. O que é a prosa? Aí vocês vão colocar, é o uso de frases extensas, que formam parágrafos, frases escritas até o final da linha, quase não há rimas. Já o poema é o uso de versos, formando estrofes, frases mais curtas e se usa rimas, tá bom? A número 6, vocês vão pintar a imagem e em seguida vocês vão completar o balão da formiga, criando uma frase de boas-vindas, que é uma resposta pessoal. Na número 7, na página 70, conte a história da cigarra e a formiga, em que você seja o autor de uma nova versão. Você vai formar uma história da cigarra e a formiga com as suas palavras, com a sua versão. Aí agora nós vamos lá para a página de história. Nós iremos estudar sobre... Deixa eu confirmar a página. Na página 252. Na página 252, nós iremos estudar sobre os indígenas nos dias atuais. Aí nós iremos falar sobre assim, o texto diz assim: quando os portugueses chegaram ao Brasil, pouco mais de 500 anos atrás, a população indígena era de 5 milhões de pessoas. Ao longo do tempo, o contato com os não indígenas, sendo eles portugueses ou outros que vieram para o Brasil, acabou provocando grande diminuição desses povos. Essa redução se deu por vários fatores, né? Que foi a colonização das pessoas dos outros países vindo para cá. O que aconteceu? Nas terras indígenas, o que os indígenas têm direito? Os indígenas têm o direito de viver nas terras tradicionalmente que eles ocupam, para garantir o direito que existem locais demarcados do uso exclusivo chamados de terras indígenas. Dessa maneira, todas as riquezas naturais das terras onde eles vivem, como a madeira das árvores, animais, plantas e peixes dos rios, e os minérios podem ser explorados somente para a sobrevivência dessa comunidade. A gente não pode explorar as terras indígenas, né? A influência da indígena na cultura brasileira é uma influência que contribuiu muito para os nossos dias hoje, né? Que é a formação da cultura brasileira, que é grande e bastante encontrada na própria língua portuguesa, na formação de alguns nomes, na culinária, em alguns medicamentos, artesanato, em algumas lendas do folclore, na música, no hábito de tomar banho todos os dias, nas pescas, no uso de utensílios de barro. Todas isso são influências que vêm dos povos indígenas, né? Aí no exercício de aplicação, vocês irão fazer o quê? Vocês irão marcar aí, página 254, marca a influência indígena da cultura brasileira. Quais são essas culturas? Dormir na rede, pescar, usar utensílios de barro, de palha, comer mandioca e milho, tomar chá para curar doenças, andar descalço. Tudo isso é uma cultura que vem da cultura indígena brasileira, né? A número 2, são chamados de terras indígenas os locais ocupados. Por que são chamados? São o quê? Pelas comunidades indígenas, né? De uso exclusivo deles, que é onde eles moram e são exclusivos deles. As pessoas não podem tomar aquelas terras deles, não. A número 3 está perguntando assim: pesquisa em grupo o tema A Presença Indígena no Brasil. Recolher figuras de reportagens e entrevistas. O que vocês irão fazer aí?
Vocês irão pegar uma folha de cartolina e vocês irão pesquisar sobre a presença indígena no Brasil. Vocês vão recortar, pesquisar imagens, reportagens, entrevistas, notícias de jornais ou revistas e colocar na folha da cartolina. Aí vocês vão pesquisar o que sobre os indígenas? A arte indígena, os instrumentos musicais, os ritmos de músicas, de danças indígenas, receitas de comida, nome de cidades, pessoas, de plantas que têm a origem indígena, problemas das atuais vividos pelos indígenas no Brasil. Você poderia ser em grupo, mas como a gente não está em sala de aula ainda, vocês irão fazer, cada um vão fazer na sua casa e vai me mandar a foto, tá bom? Da imagem, vocês podem fazer um vídeo explicando para a tia sobre essa pesquisa que vocês irão fazer. Recortem as imagens, colhem na cartolina e envia para a tia, tá bom? Para mim ver a pesquisa de vocês. Na página 255, o que vocês irão procurar aí? Vocês vão juntar as sílabas da mesma cor que estão no quadro a seguir e encontre algumas dessas palavras e depois copie embaixo. Vocês vão juntar as palavras que estão com a mesma cor e vão formar as palavras embaixo aí, tá bom? E qualquer dúvida, a tia vai fazer um áudio direitinho explicando sobre essa tarefa de história da página 254, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem.